O expressionismo talvez seja a vanguarda mais violenta e também mais anacrônica, porque muita gente considera esse homem, o Edvard Munch, como o inaugurador, aquele que teria produzido o expressionismo antes do expressionismo. O mesmo vale para Van Gogh e tantos outros. Esse quadro é um quadro maravilhoso, né? Porque autorretrato com cigarro aceso. Esse é o próprio Edvard Munch. Nota como se mistura uma coisa nebulosa ao redor, e o escuro, a pincelada radical e violenta que contrasta com essa expressão que ele tem no rosto que aparenta uma certa calma, se não for pavor. Bem, o expressionismo, ele também não teve um manifesto, mas o Casimir Edschmidt, ele é essencialmente alemão, o expressionismo, tá? Quando não é alemão, ele se destacou quando alguém expôs na Alemanha. E esse teórico alemão aqui, ele estabelece 3 marcas, ligadas evidentemente à pintura, mas que a gente pode associar ao restante do expressionismo. Ao caráter de deformação da realidade, que não é representada tal qual aparece, mas é subjetivamente, isto é, interna e pessoalmente, interpretada pelos expressionistas. Não há expressionismo sem subjetividade. E ele faz o contrário do impressionismo. Inspirar é absorver o que vem de fora para dentro. Quando o impressionista via a realidade, absorvia. O expressionista é o vômito, é o grito. É nesse período de guerra, nesse período de angústia, botar para fora essas coisas violentas. E aí, obviamente, eu altero a realidade. Obviamente, eu deformo. A deformação é uma das marcas. O caricatural, o feio é uma das marcas do expressionismo. A realidade aparece deformada, mostrada em seus aspectos hediondos, terríveis, dolorosos. 2. O caráter do expressionismo é supranacional, embora ele tenha se destacado na Alemanha, já que, apesar de sua forte presença alemã, não houve propriamente uma deliberada coesão nacional entre os representantes do expressionismo, ao contrário, por exemplo, do futurismo, movimento que surgiu como basicamente italiano e patriótico, embora tivesse ramificado em outros países. Na verdade, ele poderia ser. É que Hitler odiava os expressionistas, ele estragou, destruiu a melhor parte da arte expressionista, que era a grande arte alemã do período, fazendo a exposição da arte degenerada, condenando a arte de gays, de judeus, de comunistas, de todos aqueles que ele não considerava gente, e claro, dos expressionistas que tinham um problema de visão, segundo ele. Tinha um problema óptico, segundo o Hitler. Então ele destruiu os principais artistas expressionistas. Há teóricos que já declararam que toda a arte alemã, desde a origem, tem como medula o expressionismo. Seria tão rico, né, assumir como a grande marca da arte italiana, mas devido ao nazismo, isso foi boicotado. A valorização dos conteúdos subjetivos, sempre, que adquire maior importância do que a experimentação técnica, no que se distingue muito o expressionismo do cubismo e do futurismo. O expressionismo é a vanguarda subjetiva como é o surrealismo, só que ela é radicalmente violenta, e ela expressa sua violência de forma expressiva, ou seja, é o radicalismo expressivo no som, se eu sou músico, é o radicalismo expressivo na cor e nas formas, se eu sou pintor, escultor, no movimento, se eu sou dançarino, na palavra, se eu sou escritor. Olhem bem aqui, então, outro quadro do Edvard Munch, né, Ansiedade. O Edvard Munch ele quis pintar o que foi chamado de friso da vida. Um artista teve vários problemas psíquicos, perda da irmã. Ele quis pintar como se fosse o vômito de cada uma dessas grandes sensações humanas. O friso da vida era isso, era um friso com todas as sensações humanas. Nesse caso, a ansiedade. Essa população que aparece aqui parece fantasmagórica, doente, amarelada, num cenário que quem conhece arte há de reconhecer. São aqueles fiordes, né, da Noruega, o Edvard Munch era norueguês, com ambiente que parece frio, gelado, barquinhos, e esse céu que parece um céu apocalíptico aqui presente. Tentei resumir o expressionismo assim, então. A arte do exagero expressivo, da cor, do som, da palavra e da forma. Marca caricatural, deformadora. A caricatura, ela amplia defeitos. Isso também acontece no expressionismo. A extrema subjetividade, a arte como um grito de agonia. Daí porque o emblema do expressionismo será o quadro O Grito de Edvard Munch. Esse quadro é anterior à própria manifestação expressionista, gente. Aqui está o Edvard Munch, ó, com outro do friso da vida, Melancolia. O pessoal associa a ele mesmo. E aqui seria a irmã com o noivo que a levou embora em um barquinho.
E eu acho esse quadro incrível pela a combinação de cores que dá uma ideia de frio, um frio que talvez seja interno, a solidão e a melancolia internos. Esse é o símbolo da solidão, né? Da melancolia, perdão, ficar parado. Então é uma figura de um homem que parece ter um cabelo de capacete, todo de preto, e que combina-se com o ambiente de alguma maneira, como se tudo isso aqui que a gente está vendo fosse a tradução desse caos interno que ele está vivendo. Outro quadro do Edvard Munch, aquelas figuras que nós também vimos na ponte. Ó, né? Carl Johan, Ao Anoitecer. Essa coisa toda fantasmagórica está sempre na obra dele, além das cores extremamente agressivas. Nesse caso, ó, Quatro Meninas em Oxgran, difícil pronunciar isso aqui, mas é a antiga capital da Noruega. Não sei se é essa a antiga capital, mas antes de Oslo. Eu acho que Oxgran é o lugar onde ele ia como uma casa de verão, onde havia os fiordes, talvez seja isso. Não sei agora de memória. São quatro meninas representando outro friso da vida, né? A juventude. Essa irmã que parece a mais velha, levando as irmãs, de certa forma, para a escola. Né? Parece assim aquele bando de meninas. Eu adoro as cores, adoro as cores. Adoro essa coisa da cor expressar sensações. É brilhante esse quadro. Puberdade. Notem, a menina assustada, com as mãos a esconder a genitália, nua sobre uma cama. Eu sempre crio uma narrativa, e para mim essa menina é aquela que, daqui a pouco, numa casa alheia que não é sua, acorda menstruada e ela fica na sensação, meu Deus, e agora eu entrei para um mundo que já não é mais o da infância. Um mundo em que eu posso ser punida, né, como adulta, um mundo em que o sangue revelava a vida. É como se a mulher estivesse denunciando nela. Tanto que o pessoal enxerga nessa sombra aqui o cabelo da futura mulher que sairá daqui. É um quadro belíssimo. Esse é um quadro dia seguinte, né? No friso da vida tem que ter a ressaca. Tem que ter ressaca. Eu adoro o branco pintado aqui. Note as garrafas, ela bebeu todas a noite anterior. Está tirado como tem figuras femininas na obra dele. Já se destacou também bastante. Muitas figuras femininas por conta da irmã, da influência, né, familiar. E aqui começa a série dos gritos. Primeiramente é dizer que o Edvard Munch sai de Oslo e vai passar um tempo em Paris, ele fica impressionado com Van Gogh. É um choque para ele. Ele volta para a Noruega, volta a pintar, e aí consegue fazer uma exposição em Berlim, e causa um furor em Berlim. Por isso que ele é a semente do expressionismo alemão. E ele faz uma série de gritos. Não recordo se eu coloquei aqui na ordem cronológica, deixa eu ver, este é de 93, este é também de 93. Bom, vou falando deles. Esse aqui são 4 gritos. Esse é em lápis de cor e aquarela sobre cartão. Muitas vezes é um esboço para as pinturas. Né? Então aqui a gente pode ter a ideia de um esboço feito a lápis. Todos os elementos que futuramente vão estar no quadro já estão aqui. Aqui é o quadro que todo mundo conhece. É a versão em óleo também com riscos de buril, uma técnica um tanto mista, se coloca óleo sobre tela, pastel, têmpera, óleo, têmpera e pastel sobre tela, mas tem um misto aqui. E olha o que ele diz sobre esse quadro. Passeava com 2 amigos ao pôr do sol, o céu ficou súbito vermelho e sangue. Parei exausto, inclinei-me sobre a vedação, havia sangue e línguas de fogo sobre o azul escuro do fiorde e sobre a cidade. Os meus amigos continuaram, mas eu fiquei ali a tremer de ansiedade e senti o grito infinito da natureza. Então muita gente pergunta, esse grito é o do homem que põe para fora ou ele é atravessado pelo grito da natureza? Eu creio que é as duas coisas. Parece que tudo que está aqui fora se comunica com o grito. É o grito interno da humanidade, que alguns traduziram como se fosse a antecipação de todo o século XX. A antecipação do Holocausto, todos os horrores do século XX veio a mostrar. É um quadro ainda do século XIX. Notem como o corpo está, ele também contorcido, ele também é contrito, assim como as cores ao redor. Carlos Drummond de Andrade, quando viu esse quadro, disse que, pela primeira vez, as cores, as linhas e as formas também gritavam. Isso é tipicamente expressionista. O expressionismo é isso, gente, esse é o emblema, ó, o grito interno. O quanto esse grito se instaura nas formas artísticas. Esse é o grito feito em pastel sobre cartão, permanece vários elementos, embora esse homem esteja inclinado, né, sobre o fiord. O barquinho que está lá no fundo agora fica mais nítido aqui.
E tem um grito que ele fez, esse é o último, na verdade, esse aqui é o grito em têmpera, ó, sobre cartão, em têmpera. Ele tem cores mais frias, né, por conta desse verde, que nos outros parece desaparecer, se for observar. Então ele acaba ficando mais frio, com essa figura que todo mundo também destaca, humanoide, meio monstruosa. E o grito que ele fez em litogravura para que pudesse ganhar dinheiro com jornais, revistas, pudesse vender a imagem, né? Essa é uma imagem que permite produção em série. Mas é tão horrendo quanto os anteriores. Como eu disse, o Edvard Munch foi para a Europa. E lá tomou contato com isso, com Van Gogh da vida, esse holandês, que estava pintando com as cores mais radicais, meio que expressava a solidão e a melancolia interna através dessas cores. Já estudou o amarelo dele como uma espécie de cor de doença psíquica, né, que todo mundo sabe que Van Gogh teve. Aqui o Café à Noite na Place Lamartine. Essa capacidade de Van Gogh de pintar cena noturna, isso é algo incrível, né? Aqui podemos ver a pincelada expressionista. Aqui se vê a pincelada expressionista. A camada do Van Gogh é forte. Quem já viu algum Van Gogh ao vivo vê que tem tinta sobre tinta, como se a pintura fosse uma revolta, e era uma revolta. Uma revolta do mundo de onde ele veio, uma revolta da condição de holandês, da toda a condição, inclusive, de admiração que ele tinha por outros, inveja até de Paul Gauguin. Então, Noite Estrelada sobre o Ródano. A Noite Estrelada mais conhecida é essa, né? Em que parece haver corrupios no céu. Embora ele não seja a rigor um expressionista, ou seja, não estava vinculado a isso, alguns chamam ele de pós-impressionista simplesmente, a gente nota as marcas de uma pintura que se revolta através de linhas, cores e formas para traduzir o universo hediondo em que vivia, pelo menos era o que ele mesmo imaginava, Van Gogh. A Seara com Corvos, quadro também bastante conhecido. Vocês podem pegar no YouTube o filme Sonhos de Akira Kurosawa e colocarem lá Van Gogh, são curtas, né? São 8 curtas. Um dos curtas do Akira Kurosawa é um pintor que entra na obra do Van Gogh e ele consegue sair a partir do Seara com Corvos. Olha a pincelada grossa, a revolta que o gesto acaba ocasionando. Eu coloquei o Matisse aqui, embora o Matisse não seja um expressionista a rigor, ele era um fauvista. Fauvista porque trabalhava com a cor de maneira agressiva, inclusive invertendo. Eles foram chamados de feras, tá? Fauve é fera em francês. Foram aqueles que trabalharam com a cor de modo extremamente selvagem. Alguns acham isso primitivo. Né? O fato é que o Matisse inspirou, causou inveja no Picasso, inspirou também os expressionistas e às vezes é incluído na experiência impressionista por teóricos. Aqui entra agora um pouco nos alemães, ou o leste europeu, que também foi marcante, embora não seja o caso aqui, mas notaram que é uma prostituta no espelho. Escolher a prostituta, criatura sofrida. O tema é o tema da confissão, o tema da revolta. Tá ela no espelho, a gente vê a genitália, o corpo, um corpo nada realizado, e a imagem da tristeza. É como se o mundo interno dela se revelasse nessa forma, na distorção de um espelho que revela o caos interno. Ou o caricatural alemão, o Max Beckmann. Olha o tom caricatural, parece caricaturas, né? Tem um quê de desenho animado, e sempre... Notaram, isso aqui é tortura, gente. Isso aqui é tortura, à noite, olha o que acontece na noite, todo tipo de tortura, todo tipo de devassidão, e tudo de modo caricatural, parece gravura de livro. O Egon Schiele, que pinta preferencialmente mulheres, quase sempre essa figura ruiva, de modo até sexual. Ou o Kirchner, que tem um colorido tão marcante, ainda revelando uma Belle Époque alemã, em Berlim. Uma Belle Époque alemã. Isso aqui, de certa forma, antecipando o desastre que vai ser a Primeira Guerra Mundial. Olha o colorido como é radical do Kirchner, mostrando o mundo moderno, o vai e vem da grande cidade, em 1900 e... tá ruim de ver aqui, mas parece 1908. Sempre representando esse mundo alemão, que depois viria a ser destroçado com a Primeira e com a Segunda Guerra. Eu adoro mostrar o Kirchner, porque olha a beleza de uma tela como essa aqui. Olha a beleza dessa tela, que poderia ser capa de um livro. Esse colorido é tipicamente expressionista. Revelando sempre... Não existe expressionismo otimista.
A exceção talvez seja esses quadros do Kirchner. Em geral, ele estabelece exatamente essa imagem, ó, semelhante àquela da melancolia do Edvard Munch. Esse quadro com o qual nos encerramos, Oskar Koloschka, é o quadro da Auschwitz, anexação da Áustria pela Alemanha, que foi propagandeado como a Áustria adorou voltar a pertencer à grande comunidade alemã, e o quadro faz uma ironia. Olha a anexação, é um campo de concentração, opa, acabei clicando aqui, um bebê com máscara, prédios, né, os templos sendo destruídos, fogo em tudo, isso parece ser como se fosse uma enfermeira, a Áustria entregue assim de mão beijada. Isso aqui vai... A raiva interna de uma grande mentira político-social que foi transmitida acaba se configurando num quadro caótico e cujas cores e formas expressam muito bem o universo interno, nesse caso talvez da população austríaca. Deixo aqui as referências, que utilizei algumas delas, e me despeço de vocês.